protestante e evangélico papagaio de pastor, conhece algum? Então Jesus os admoestou: não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22:29. O que mais impressiona é o fato de, mesmo sabendo que muitos destes ditos teólogos protestantes distorcem e retorcem a Bíblia, apresentando-a como um simples manual de religião, o qual qualquer um pode compreender. Cada seita possui seu apóstolo, que dita o pensamento dos fiéis, criando em torno de si um culto que o destaca mais que o próprio Cristo. Ninguém vai em busca de Deus, mas unicamente de milagres e das bênçãos de Deus, e nestes casos, se sobrepõe sobre as outras igrejas e pastores concorrentes, aquela ou aquele que tem um Deus mais poderoso e vitorioso. Não existe sacrifício, meditação ou prática dos ensinamentos de Cristo. O culto é ao gosto do freguês, bem elaborado para atrair as massas. Foi por isso que Cristo edificou sua igreja em Mateus 16:18, dando a Pedro a missão de governá-la, Mateus 16:19. Esta igreja é santa e imaculada, Efésios 5:25, 27, coluna e sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 13:15. É a única esposa de Cristo com mais 2000 anos, edificada sobre Pedro por Cristo. A Igreja Católica Apostólica Romana, aquela que ele assegurou que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, Mateus 16:19. Estes fiéis e pastores interesseiros, levam a Bíblia para cima e para baixo debaixo do braço como desodorantes, mas não leem toda, só leem os destaques dos seus falsos pastores, tirando textos do contexto para servir de pretexto às suas heresias. Ultimamente tenho visto muitas características de pregadores famosos em novos pregadores. A galera não está só se inspirando nos caras, mas copiando fielmente falas, jargões, trejeitos e até sermões inteiros. Tipo, meu amigo, minha amiga. É copiando e colando mesmo. A falta de personalidade e originalidade está aberrante. Falsas afirmações e interpretações teológicas são professadas com uma certeza por estes papagaios, que evidentemente não estudaram para chegar a tais conclusões, pois apenas importa a fala infalível do pastor, não importando se é ensino apostólico, ou se as demais igrejolas protestantes também concordem. O pastor falou no culto aos berros, entre gritos, lágrimas de crocodilo, glórias e aleluias, tá falado, e ponto final. Lucas 19:45, 48. Jesus entrou no templo e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Por tudo isto concluímos: o pastor protestante sabe que pequenas igrejas são grandes negócios, por isto para os pastores protestantes é fundamental abrir o maior número de templos, pois templo é dinheiro. Não são igrejas, são apenas casas de comércio da fé. Por isto toda a preocupação com a aparência, e marketing apelativo para conquistar o maior número de otários, ops, dizimistas fiéis. E não me venha com aquela desculpa, tão utilizada pelos seus ditos dirigentes, de que não se deve perquirir deles sobre a destinação do dinheiro que recebem, pois quem ajuda o outro a pecar, também peca. Sabiam disto, meus amados? E que é obrigação do cristão anunciar a verdade e denunciar a mentira e o engano? Pois, não se opor ao erro é aprová-lo, e não anunciar a verdade é negá-la. Os pastores cobram o dízimo, mas será que eles dão o dízimo de seus ordenados? No Novo Testamento não se fala mais do dízimo, mas da comunhão de bens. Por que eles não falam isto? E por que não falam do resgate do dízimo conforme Levítico 27,31? É permitido o resgate de até a quinta parte do dízimo porque isto não é pregado nas seitas protestantes. E os fiéis, diga-se de passagem, não são tão inocentes assim, pois são levados a doar tudo que têm na ganância de receber o dobro, o triplo, conforme as promessas dos pastores e bispos. Na realidade o dízimo não passa de um assalto praticado por estes pastores, evocando Malaquias 3,8, que era apenas um imposto agrícola para Israel sob as leis da antiga aliança. O dízimo fazia parte das leis cerimoniais, e como sabemos, as leis cerimoniais foram extintas na cruz. Portanto, as igrejas que insistem
insistem em recolher dízimos conforme a antiga aliança e se fundamentando em passagens do Antigo Testamento, praticam na realidade uma fraude e distorção das Escrituras. Leiam Hebreus 7, 12, 18. Na Igreja Católica não passamos essa responsabilidade de manutenção e provisão dos templos, famílias e luxo de pastores ao rebanho, além de que lendo Malaquias 13:10 percebemos que são atitudes de provar a Deus. Nós católicos não tentamos a Deus. Quem devolve o dízimo na Igreja Católica Apostólica Romana faz de coração e não põe Deus à prova, lhe exigindo nada em troca. Consideramos a atitude dos protestantes neste caso totalmente errada e antibíblica, pois não vemos Cristo e os apóstolos ensinando desta forma sobre o dízimo nas Escrituras. Os protestantes, para ganhar mais clientes, tratam de denegrir a imagem da Igreja Católica com calúnias de ódio aos católicos, acusando-nos de idólatras, atacam a santa tradição, a Maria e aos santos. Tentam atrair as pessoas pelo medo, e não amor, com ameaças de dedo na cara do tipo: Jesus está voltando, tá preparado. Se lessem as Escrituras, entenderiam por que suas vidas e suas igrejolas vão de mal a pior, pois a própria Escritura nos alerta: quem não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não colhe, espalha. Mateus 12:30. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Atos 9, 1, 5. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10:16. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque, se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Atos 5:34, 39. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12,3. Não toqueis os meus ungidos, e aos meus sacerdotes não façais mal. 1 Crônicas 16:22. Condenam o Cristo pobre e pregam a sucessolatria a qualquer custo. O interesse da Igreja Católica Apostólica Romana é salvar o maior número de almas para Cristo, ou do protestantismo é apenas dinheiro. Cristo condena esta atitude ao dizer: não podeis adorar a Deus e ao dinheiro. Lucas 16:13. O protestantismo é o monstro do Apocalipse de várias cabeças, devorando-se umas às outras. A atual Torre de Babel, pois Deus cria, Jesus salva, o Espírito Santo santifica, o homem multiplica, a Igreja Católica Apostólica Romana une, e o protestantismo divide tudo. Divisão não é vontade de Deus, mas do demônio. Ainda bem que Cristo deu as chaves do céu a um católico, Pedro, e não ao protestante Lutero. Imaginem Lutero na portaria do céu. Será que entraria algum católico? A Igreja Católica Apostólica Romana será sempre perseguida. Apocalipse 12. Mas as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Mateus 16:18, 19.
Apesar de tudo, como pessoas maduras que somos, os evangélicos prestam um grande favor à única Igreja de Deus, a católica, quando perdem o seu precioso tempo para um profundo auto-exame de consciência, e ficam somente a apontar as nossas falhas. Como igreja caminhante e em construção desde nossa fundação, recolhemos as críticas, aproveitamos as sugestões para reflexões, e assim crescemos. Concluindo, portanto, é impossível levar o protestantismo a sério, porque quem lê um folheto protestante dirigido à Igreja Católica, lamenta o baixo nível das argumentações, sendo imprecisas, vagas, ou mesmo tendenciosas. Afirmam gratuitamente sem provar as suas acusações. Baseiam-se em premissas falsas, datas fictícias, anacronismos etc. E João 2:19. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isto se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Realmente, o Jesus dos evangélicos não é o Jesus dos evangelhos. Quer um conselho? Sai dessa. Volte-se para Jesus e cultive sua personalidade. Não precisa copiar e repetir que nem papagaio as falas de seu pastor, porque se existe algo que Deus ama é nossa individualidade. Seja você reverente, sério, descontraído, introvertido. Seja você mesmo. Se for para ser imitador, que seja de Cristo e de mais ninguém. Fonte: site Beracast. Trazendo a verdade. http://beracast.blogspot.com.br